السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Que a paz esteja contigo, ó Aba Abdillah, ó Imam Hussein, e sobre as almas que se sacrificaram por ti. Que a paz de Deus esteja eternamente sobre vós, enquanto eu estiver vivo e enquanto houver a noite e o dia. Peço a Deus que esta não seja a última vez que eu o visito. Que a paz de Deus esteja sobre Hussein, sobre Ali, filho de Hussein, sobre os filhos de Hussein e sobre os companheiros de Hussein. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Queridos irmãos e irmãs, esta é a 10ª aula do curso Conhecendo a História de Karbala. Na aula anterior, falamos sobre pontos importantes que aconteceram no 9º dia de Muharram. Também conversamos sobre o nobre irmão do Imam Hussein, Abul Fadl Abbas. Nesta aula, vamos contar o que aconteceu no 10º dia, mais conhecido como o dia da Ashura. O inimigo queria começar a guerra no 9º dia, mas o Imam Hussein lhe pediu tempo para que naquela noite ele pudesse orar, recitar o Alcorão e suplicar a Deus. A noite se aproximou e a 10ª noite de Muharram chegou. Após a oração do Maghrib conduzida pelo Imam Hussein, o Imam Hussein ordenou que todos os companheiros e todos de Bani Hashem se reunissem para que o Imam Hussein pudesse falar com eles. O Imam Sajjad, 4º imam e filho do Imam Hussein, narra: Eu estava doente, mas fui à reunião naquela noite para ver o que meu pai, o Imam Hussein, estava dizendo. E eu ouvi meu pai dizer a seus companheiros: Eu ofereço os melhores louvores a Deus Todo-Poderoso. Agradeço a Deus pelo conforto e pela dificuldade. Ó Deus, agradeço a Ti por honrar nossa família com as profecias e nos ensinar o Alcorão. Por nos fazer sábios em sua religião, você nos concedeu ouvidos que ouvem, olhos que enxergam e corações iluminados, e não nos fez politeístas. Então, o Imam Hussein disse a seus companheiros e seus Ahlul Bayt: Não conheço nenhum companheiro melhor do que meus companheiros, e meus Ahlul Bayt são os mais virtuosos e gentis. Que Deus recompense todos vocês em meu nome. Certamente, amanhã será o dia da guerra contra nossos inimigos. Todos estão livres para ir e livres do juramento de lealdade a mim. Peço que vocês aproveitem esta noite escura e deixem Karbala secretamente. Yazid e o exército de Ubaydullah ibn Ziyad querem me matar. Se vocês não ficarem para me defender e partir, eles não farão nada com vocês. Então, vão e salvem suas vidas e as vidas de seus familiares. Quando o discurso do Imam Hussein chegou nessa parte, seu irmão, Abul Fazl Abbas, se levantou e disse ao Imam Hussein: Por que deveríamos fazer isso e permanecemos vivos sem você? Que Deus nunca traga esse dia. Então, os homens de Bani Hashim se levantaram e cada um deles disseram que jamais viveriam sem Hussein ibn Ali. E aqui, o Imam Hussein disse aos irmãos de Muslim ibn Aqil, que eram todos seus primos: Ó meus primos, ó filhos de Aqil, já basta a morte de Muslim ibn Aqil. Vão e salvem suas vidas. Os irmãos de Muslim ibn Aqil responderam: Ó Hussein, devemos ir e deixar nosso irmão sozinho? Por Deus, nunca faríamos isso. Sacrificaremos nossas vidas e as propriedades de nossas famílias por você. De acordo com a história, aqui, depois de Bani Hashem, os companheiros do Imam Hussein se levantaram e cada um deles declararam lealdade ao Imam Hussein. Por exemplo, Muslim ibn Usajjah, que era um homem idoso e um dos companheiros do profeta do Islã. Ele levantou-se e disse ao Imam Hussein: Ó Hussein, se o deixarmos, que resposta daremos a Deus após a morte?
Por Deus, não vou deixá-lo lutar contra seu inimigo sozinho. Sa'id ibn Abdullah Hanafi, outro companheiro do Imam Hussein, disse: Ó Hussein, juro por Deus que não o deixarei, para que Deus saiba que o protegemos durante a ausência do mensageiro de Deus. Juro por Deus que se me queimassem e eu morresse 70 vezes e depois eu voltasse à vida, ainda assim eu apoiaria Hussein ibn Ali e sua família. Naquela noite, cada um dos companheiros do Imam Hussein levantaram, um a um, e fizeram um discurso e disseram ao Imam Hussein que jamais o deixariam sozinho. Quando o Imam Hussein viu a lealdade de seus companheiros, ele os informou do que aconteceria amanhã e disse que amanhã seria um dia difícil e que ninguém entre os homens sobreviveria, exceto seu filho, o Imam Sajjad, porque Deus deseja que ele viva para que a geração do Imam Hussein e o imamato continue. Quando o Imam Hussein disse que todos seriam mortos, seus sobrinhos Qasim e Abdullah, que eram filhos do Imam Hassan e eram muito jovens, disseram ao Imam Hussein: Ó meu querido tio, seremos também martirizados amanhã? E o Imam Hussein disse: Ó Qasim, o que significa ser martirizado para você? Qasim tinha apenas 13 anos de idade e respondeu: Ó meu tio, ser martirizado pela sua causa e no caminho de Deus é mais doce para mim do que o próprio mel. O Imam Hussein orou por todos os seus companheiros aqui e deu-lhes as boas novas do paraíso. Claro, é narrado na história que algumas pessoas na noite da Ashura, quando o Imam Hussein disse que poderiam ir e não precisavam ser mortos por causa dele, eles fugiram na escuridão daquela noite e deixaram o Imam Hussein sozinho. Mas a maioria dos companheiros permaneceram com o Imam Hussein. Então, o Imam Hussein foi até sua irmã, Sayyida Zainab, e outras mulheres de sua família e as instruiu que amanhã seria um dia difícil, que o inimigo as capturaria e as desrespeitaria. Então, ele pediu que tivessem paciência nessas circunstâncias tão difíceis, que tivessem paciência por amor a Deus. Sayyida Zainab estava muito preocupada com seu irmão, o Imam Hussein. É narrado que quando os companheiros do Imam Hussein perceberam que Sayyida Zainab estava preocupada e com medo de que eles deixassem o Imam Hussein amanhã por medo do inimigo, todos se reuniram e disseram a Sayyida Zainab: Ó nobre senhora, nunca deixaremos seu irmão. Enquanto estivermos vivos, nenhum mal acontecerá a Hussein ibn Ali e seus filhos. E então todos gritaram: Labeik ya Hussein! Estou aqui, ó Imam Hussein! Depois dessa reunião, todos eles foram para suas tendas. Todos estavam orando e adorando a Deus. Um estava rezando, o outro estava lendo o Alcorão. Todos eles oraram e adoraram a Deus até a manhã seguinte. A noite da Ashura foi a noite do amor para com Deus. A noite que todos sabiam que iria ver Deus amanhã com seus corpos desmembrados e com seus rostos ensanguentados. Mas eles não tinham medo de serem mortos, porque sabiam onde estavam indo. Porque eles sabiam que o verdadeiro Islã é o Islã que Hussein ibn Ali dizia, e não o Islã que Yazid e seus seguidores diziam. Queridos irmãos e irmãs, na noite da Ashura, o exército inimigo, ou seja, o exército de Omar ibn Saad e Ubaydullah ibn Ziyad, também adorou naquela noite. Eles adoraram a Deus. Eles também oraram, mas eles acreditavam que o Islã estava no caminho certo quando juraram fidelidade a Yazid. Eles acreditavam que o Islã correto era aquele Islã que Muawiyah durante 20 anos governou e os ensinou. Portanto, é muito importante sabermos qual Islã está certo e qual está errado. A manhã do 10º dia de Muharram chegou. O Imam Hussein e seus companheiros rezaram a oração da manhã. É narrado na história que Hur ibn Yazid Riyahi, aquele que não havia permitido que o Imam Hussein chegasse até Kufa e que era um dos comandantes de Ubaydullah ibn Ziyad, no dia da Ashura, percebeu que esta guerra contra a família do profeta significaria entrar no inferno. Quando ele percebeu seu erro, ele e seu filho foram até o Imam Hussein e se arrependeram. E o Imam Hussein os aceitou. Então, ele se tornou um dos companheiros do Imam Hussein e lutou pelo Imam Hussein e foi martirizado.
No dia da Ashura, o Imam Hussein foi várias vezes até o exército inimigo e os aconselhou. Ele dizia: ó povo de Kufa, vocês não me conhecem? Por que esquecem tão rápido? Eu sou Hussein, filho de Ali e Fátima Zahra. Sou neto do mensageiro de Deus. Sou o imã da comunidade islâmica. Por que querem lutar contra mim? Mas tudo o que o Imam Hussein dizia e aconselhava era inútil. Quando o imã voltou, Omar ibn Saad ordenou que o exército do Imam Hussein fosse atacado. Milhares de flechas foram disparadas contra o exército do Imam Hussein e cerca de 40 de seus companheiros foram martirizados naquele momento. Em seguida, um por um dos companheiros do Imam Hussein foi à guerra sozinho, e cada um deles foi martirizado após matar vários inimigos. Quando chegou o meio-dia, o Imam Hussein pediu ao inimigo que esperasse alguns momentos para que ele realizasse a oração do meio-dia, e eles aceitaram. Então, o Imam Hussein e alguns de seus companheiros que ainda restavam fizeram a oração do meio-dia em conjunto. Quando o Imam Hussein estava fazendo a oração do meio-dia, alguns de seus companheiros o cercaram e começaram a protegê-lo e proteger os outros companheiros que estavam rezando com o Imam Hussein, pois o inimigo provavelmente atacaria. E assim foi. Quando o Imam Hussein estava orando, o inimigo começou a atirar flechas contra o Imam Hussein à distância e vários outros companheiros foram mortos neste momento. Após a oração, a guerra começou novamente. E quando já não restava mais companheiros e todos haviam sido martirizados, a primeira pessoa dentre os Bani Hashem a ir para a guerra foi Ali Akbar, que era o filho mais velho do Imam Hussein. E ele também foi martirizado. Então, um a um da família do Imam Hussein foi martirizado. Até o filho pequeno do Imam Hussein, Ali Asghar, um bebê que tinha cerca de 6 meses de idade, foi martirizado. Restava apenas uma pessoa para o Imam Hussein, seu irmão, Abul Fazl Abbas. As mulheres e as crianças choravam. Elas estavam preocupadas e com medo. Todos eles estavam com sede. Já fazia 3 dias que eles não bebiam água e o sol estava escaldante. Neste momento, Abul Fazl Abbas procurou o Imam Hussein e disse: ó meu senhor, todos foram martirizados. Meu peito dói tanto, meu coração está sangrando com a dor da perda. E as mulheres e as crianças estão com sede e não há nada que eu possa fazer. Ó meu senhor, por favor, deixe-me ir à luta. O Imam Hussein disse: ó meu querido irmão, não tenho ninguém além de você. Você é meu porta-bandeira e comandante de meu exército. Agora você é o único que me resta. Ó meu querido Abbas, olhe, as crianças e as mulheres estão com sede. Vá até o rio Eufrates e busque água para eles. Abul Fazl Abbas pegou o cantil e foi em direção ao rio Eufrates. O inimigo percebeu que Abbas ibn Ali estava indo buscar água para a família do Imam Hussein. Milhares atacaram Abbas para impedi-lo de buscar água para os filhos do Imam Hussein. Abbas foi tão corajoso que foi capaz de encher o cantil d'água. Seu peito ardia de sede. Seu coração desejava que a água do rio Eufrates tocasse seus lábios. Mas ele não bebeu. E enquanto ele olhava para a água que já estava em suas mãos, ele disse: como posso matar minha sede enquanto Hussein e seus filhos estão sedentos? Então, ele deixou a água escorrer entre os seus dedos, montou em seu cavalo e foi em direção à tenda. Mas no caminho, milhares de soldados e inimigos o atacaram, cortando seus braços. Atiraram flechas em seus olhos e o martirizaram, e não permitiram que a água chegasse até a família do Imam Hussein. Aqui, o Imam Hussein ouviu alguém chamá-lo: irmão, venha! Eles estão me martirizando. Quando o Imam Hussein ouviu a voz de Abul Fazl Abbas, ele foi rapidamente em sua direção. Mas quando chegou, viu que seu irmão havia sido martirizado. O Imam Hussein chorou tanto e disse: ó Abbas, agora que você foi martirizado, é como se os ossos de minha coluna tivessem sido quebrados. O Imam Hussein voltou e se preparou para a guerra. Suas irmãs, filhas e esposa se reuniram em torno do Imam Hussein e choraram. O Imam Hussein se despediu delas e foi em direção ao inimigo. Quando o Imam Hussein estava lutando, ele disse:
jamais jurarei lealdade a Yazid e a seus seguidores. É melhor morrer com dignidade do que viver com a humilhação. Esta frase é a maior e mais importante lição da história de Karbala. O Imam Hussein disse: se a religião de meu avô, o mensageiro de Deus, permanecer viva quando eu for morto, então, ó espadas, venham até a mim. O Imam Hussein matou muitos, mas ele estava com tanta sede que não conseguia mais suportar a sede e as feridas de seu corpo. E o inimigo aproveitou essa oportunidade e atirou no Imam Hussein. O Imam Hussein caiu de seu cavalo e aqui Shemra foi em sua direção. Nesse momento, a irmã do Imam Hussein, Sayyida Zainab, estava assistindo a tudo do alto de uma colina, quando seu irmão, o Imam Hussein, caiu do cavalo e Shemra sentou em seu peito. Sayyida Zainab gritava: ó mensageiro de Deus, onde você está? Veja, estão assassinando seu neto Hussein. E Shemra cortou a cabeça do Imam Hussein, separando-a de seu corpo. Que a paz de Deus esteja com você, ó oprimido. Que a paz de Deus esteja com você, ó mártir. Que a paz de Deus esteja com você, ó Hussein, ó Aba Abdillah. Que a maldição de Deus recaia sobre Shemra. Que a maldição de Deus recaia sobre Omar ibn Saad. Que a maldição de Deus recaia sobre Ubaydullah e Yazid.